Amigos, colegas e companheiros dos nossos estudos das segunda-feiras, do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco. Retornamos mais uma vez aos estudos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, naquela ordem que nós vemos já há algum tempo observando e aproveitando-nos do livro do Richard Simonetti, A Voz do Monte, aonde, aproveitando alguns versículos do Sermão da Montanha, ele nos transmite, nos transcreve uma página que está servindo de base para o nosso estudo continuado. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e a espiritualidade esteja presente neste momento para ajudar na nossa lição, no nosso estudo, em tudo que vamos hoje aqui gravar e tentar transmitir para que nos sirva de ajuda nessa nossa caminhada. Em nome de Deus e de Jesus, nós iniciamos o estudo de hoje. A página está intitulada Mutilações. E a passagem evangélica é a seguinte: se o teu olho direito te leva ao pecado, arranca-o e atira-o longe de ti. Porquanto melhor é que pereça um dos órgãos do teu corpo, do que ser todo ele lançado na jena. Se tua mão direita te leva ao pecado, corta-a e lança-a longe de ti. Porquanto melhor te é que se perca um dos membros do teu corpo, do que ir todo este para a jena. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. O Richard faz uma abordagem dessa questão em que ele intitula Mutilações. Por quê? Porque Jesus diz que se algum órgão ou membro, algum órgão do nosso corpo for motivo da nossa perdição, seria melhor que nós o arranquemos e o jogamos para longe, para o fogo, de maneira que ele não sirva de instrumento para que nós espiritualmente tenhamos uma passagem, uma experiência na vida material desastrosa, em função do mau uso que possamos fazer de alguns dos nossos órgãos materiais corporais. Então, Richard Simonetti inicia dizendo: o nome Jena designava o vale de Rinom, perto de Jerusalém, onde se sacrificavam crianças pelo fogo, a Molote, deus dos Amonitas, um povo da Síria que habitava aquela região antes de ser vencido por Saul. Ao tempo de Jesus, o local transformara-se em depósito de lixo, que periodicamente era queimado. Jesus usa a jena como figuração para dizer que todos aqueles que se comprometem com o mal estão colocados à margem do equilíbrio e da paz, até que o fogo depurador do sofrimento lhes restaure a primitiva pureza e lhes favoreça o reajuste. Aqui já existe uma interpretação deste fogo, de que existia lá aonde eram jogados lixos e depois queimados. Então, o fogo pode ser também o sofrimento que nós experimentaremos em função dos desajustes, desequilíbrios, erros e equívocos cometidos, muitas vezes até com os defeitos, as imperfeições que trazemos no corpo físico em função do mau uso que fizemos em existências precedentes.
Então, aqui já vai uma colocação, uma interpretação da passagem simbólica de Jesus. O fogo seria o sofrimento pelos nossos equívocos. Continua ele, usando imagens fortes, esclarece que a mutilação física, que inibe os impulsos inferiores, é preferível à mutilação de nosso caráter, o que ocorre quando seguimos pelos tortuosos caminhos do vício, do crime, da irresponsabilidade. As mutilações físicas impõem limitações dolorosas, mas reajustantes, enquanto que a mutilação do caráter, representa a falência de nossa alma nos caminhos da vida. Às vezes estamos com alguns órgãos imperfeitos, servindo, embora seja dor, seja dificuldade, servindo de reajuste ao corpo, ao espírito, nos seus aprendizados, nas suas provas e expiações. Agora, uma deformação de caráter é ainda mais doloroso, pelos quais nós podemos fazer. Quando nós deformamos o caráter, é pior a consequência do que a deformação dos nossos órgãos físicos. Pudesse a humanidade alcançar a extensão das palavras de Jesus ao referir-se à dolorosa situação do espírito, mergulhado em abismo de sofrimentos decorrentes de suas defecções, e muita gente sentir-se-ia tentada a violentar o próprio corpo a fim de conter perigosos impulsos inferiores. Pegamos o livro do Chico Xavier, psicografia do Chico Xavier, do André Luiz, da série Nosso Lar, mas começamos lá com o Nosso Lar. E nós vamos verificar ali a situação dos espíritos no mundo espiritual, a dor, a dificuldade, a problemática em função dos erros cometidos na vida física. Vamos lá na segunda parte do livro Céu e Inferno e temos lá depoimentos, podemos dizer, de espíritos, classificado entre os que bem procederam na terra, na vivência, medianamente ou imperfeitamente. E vamos ver a diferença, como é difícil para aqueles que viveram de forma equivocada, errônea. Então, é importante, é preferível, a gente não quer, ninguém gosta, das limitações que muitas vezes o corpo físico nos impõe. Mas sabemos, pela doutrina dos Espíritos, que interpreta as leis de Deus, estuda-as e compreende-as como justas e imutáveis, e que as reencarnações, as vidas sucessivas, é a mais clara evidência desta justiça divina, dando a cada um, como diz, segundo as suas obras. Recebendo as benesses dos acertos das experiências vividas, ou sofrendo as consequências dolorosas dos equívocos também experimentado, vivenciado. Portanto, como a vida física, nossa existência, nossas reencarnações representam o momento, a oportunidade para o progresso dos espíritos, nosso progresso espiritual. É importante, muitas vezes, a aceitação das dificuldades e até imperfeições que trazemos, que carregamos no corpo físico, porque é preferível vivenciá-la e experimentá-la ela com coragem, com resignação, do que deformar o nosso caráter, que nos trará dores e dificuldades maiores ainda no porvir.
A prática do mal é uma agressão muito pior que cometemos contra nós mesmos, precipitando-nos em longos períodos de inquietação e desajustes, que se iniciam na Terra como decorrência imediata e se completam no plano espiritual, onde somos convocados a uma avaliação completa da existência humana. Lá colhemos em plenitude as consequências de nossos desatinos, internados compulsoriamente em regiões escuras e tristes. Como nós dissemos, né? Não precisamos esperar o desencarne, a morte física, para sentirmos as consequências dos nossos erros, dos nossos equívocos no uso da nossa condição. O corpo é uma bênção de Deus, é um patrimônio da natureza que nós estamos utilizando. Como diz, nós somos usufrutuários, não somos donos. Temos apenas o usufruto, o uso deste corpo. Mas compete cuidar dele, porque é nossa responsabilidade pela sua conservação, manutenção e uso que dele fizermos. Nós, desde já, podemos sentir os malefícios que causamos a nós mesmos pelos erros praticados desde esta existência. Muitas vezes a gente verifica, faz uma retrospectiva e arrepende-se já de atitudes, comportamentos, maneiras como vivemos, convivemos, relacionamos, cuidamos do corpo em tempos passados. Então, não precisa esperar o desencarne, as consequências desde já se fazem presentes. No Evangelho, segundo o Espiritismo, existem uns itens que o Kardec aborda, causas atuais das aflições e causas anteriores da aflição. É importante, bom ler, que nós vamos ver lá o relato de o que podemos sentir de experiências passadas influenciando-nos hoje, mas como podemos também observar e sentir as influências perniciosas dos equívocos do presente. Então, causas atuais e causas anteriores das aflições. Dois itens importantes para se estudar. Mas, se é da justiça divina que cada um colha segundo suas obras, a divina misericórdia faculta-nos sempre a oportunidade de reabilitação. Assim, nenhum sofrimento é eterno na espiritualidade. E tão logo o espírito reconheça a extensão de suas faltas e demonstre sincero propósito de renovação, será recolhido em instituições socorristas, onde receberá tratamento adequado e carinhoso. E isso a gente percebe estudando a série Nosso Lar, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, são diversos livros, e que começa com aquele intitulado Nosso Lar, que começa descrevendo justamente o desencarne e a passagem do espírito André Luiz pelo umbral, seu recolhimento, socorro que recebeu dos socorristas do Nosso Lar, aonde ele foi tratado, cuidado e passou a desenvolver as atividades, as quais, na sequência, nos livros futuros, ele narra. E nós vamos ver ali, então, que desencarnamos, levamos os problemas conosco, e respondemos por eles, temos que tomar consciência do erro, arrepender, né? Lembrar-se de Deus, e aí então seremos ajudados, socorridos por esta vontade, por esse desejo e por esse despertar do Espírito,
Ninguém vai ficar eternamente. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é amor. E Ele concede as oportunidades, não castiga, mas dá as oportunidades, dá os apoios, o amparo, a ajuda espiritual que todos precisamos para refazer a nossa caminhada, retificando-a e ratificando tudo aquilo que aprendemos de bom, ratificando e retificando aquilo que fizemos errado, equivocadamente. Ocorre, entretanto, que o sofrimento em regiões umbralinas habilita o criminoso ao amparo do céu, mas não o libera de seus compromissos com a terra. Assim, situar-se-á ele em regime de inquietação, inabilitado para a felicidade, até que repare suas faltas. Vamos para o plano espiritual e vamos ocupar aquela região, os lugares, conforme nós nos conduzimos, conforme está preparado o nosso espírito, nosso caráter. Mas, como tudo fica escrito, gravado na sede das leis divinas, que é a nossa própria consciência, nós vamos permanecer nessa, como diz aqui o Richard Simonetti, nesse estado de inquietação. Isso vai necessitar da oportunidade que Deus nos concederá, de novas estadias terrenas, de novas oportunidades para o exercício de aprender aquilo que deixamos ou que ainda não aprendemos e de exercitar aquilo que já conquistamos. Então tudo vai ser modificado, tudo vai ser superado pela vida imortal do Espírito e a sequência do aprendizado que ele realiza tanto no plano espiritual como no mundo físico. Com a diferença de que aqui no mundo físico existe as provas, né? Tudo que se aprende aqui, que se aprende no mundo espiritual, vai ser a base para as novas experiências, até que a gente realize, que o Espírito realize todo progresso, toda evolução a que ele está determinado, né? Então o retorno à carne, ele torna-se por isso imperioso, e o Espírito chega a ansiar por ele, porquanto sabe que não há outra alternativa em favor de nossa própria redenção. Quer dizer, o retorno à carne, ao mundo físico, a reencarnação, é o único meio que o Espírito dispõe, que ele tem, de mudar, de pagar as suas dívidas, retificar o seu caráter, implementar as suas virtudes que nós todos temos e trazemos em germe, em semente, né? Germes divinos. Todos nós, os criados lá, simples e ignorantes como espírito, trazemos as potencialidades da alma, que são as virtudes com que Deus granjeou a todos. Nós vamos continuar a nossa caminhada, porque Deus, não existe as chamadas penas eternas. As penas eternas, elas é uma figuração que se faz, um sentimento que o espírito sente, quando nesse estado de dificuldade no mundo espiritual, ainda longe de ver Deus, sentir a grandeza da providência divina, rebelde às suas leis, ele não vê término, não vê fim para as dores, angústias, para as angústias que experimenta. Pungente, porque as dores no mundo espiritual não são físicas, são morais. E disse, mais pungente, mais dolorida do que as que nós sentimos no mundo físico, material. Então, é lá que nós vamos pedir, sim, rogar a Deus por uma nova oportunidade, porque só ela nos fará retornar ao bom caminho.
não obstante ensejar-lhe preciosa oportunidade de refazimento e reparação, com o abençoado esquecimento do passado, a reencarnação impor-lhe-á abençoada momento de recapitulação do domínio de suas tendências, podendo levá-lo aos mesmos desvios em que se comprometera na existência anterior. Nós não estamos livres de, uma vez reencarnando, cairmos nos mesmos equívocos e os mesmos erros. Nós aqui reencarnamos, por misericórdia divina, existe um véu sobre o nosso passado para que a gente possa aproveitar, mesmo entre inimigos, desafetos, com os quais muitas vezes, na maioria das vezes, reencarnamos, que a gente possa já vir com predisposição de ânimo contrário, mas aí a família consanguínea, o pai, a mãe, o filho, aqueles que vivem no círculo familiar, o sentimento ali preponderam, fazendo e dando oportunidade que se refaça, que se reorganize, se reharmonie os espíritos antagônicos, adversários, indiferentes, né? Não quer dizer, contudo, como disse aqui, que seja só reencarnar e que nós vamos ter pleno sucesso contra os males que fizemos, os resgates e as provas que muitas vezes propusemos para uma nova experiência. Em seu benefício, né, do reencarnante, funcionarão determinadas limitações físicas, escolha sua ou decorrentes de seus desajustes, impedindo de novos comprometimentos. A gente não se dá conta, mas neste caso, né, a página chama mutilação, né? No caso das mutilações, que são as deficiências físicas, orgânicas, com que nós reencarnamos ou que nos advém depois de reencarnados, elas estão no cômputo daí das escolhas, né, das provas ou das expiações. É aquilo que nós escolhemos para um aproveitamento maior, melhor do espírito diante da adversidade, ou ela é o efeito de causas que nós, no pretérito, demos origem pelos equívocos cometidos e praticados, né? Então, o que nós fizemos com a fala, podemos vir mudo. O que com os olhos nós provocamos de equívoco, podemos vir cegos. E assim por diante, órgãos defeituosos em função do erro que com ele nós cometemos. Mas nem tudo são expiações, nem tudo é resultado das vidas passadas, como às vezes as pessoas pensam. Nós temos também, como espíritos a caminho da perfeição, que aprender tudo, passar por todas as provas, para definitivamente aprender a viver nas mais variadas situações que a vida impõe ao homem encarnado, ao espírito, à alma eterna e imortal. Cegueira, paraplegia, surdez e muitos outros males físicos surgem assim, não apenas como reflexo dos erros do passado, mas também como recurso de retificação destinados a conter e eliminar tendências inferiores arraigadas no coração humano. Então nós, às vezes, espiritualmente, temos tendências, aquela vontade de fazer determinadas coisas, determinadas ações.
E as limitações, muitas vezes, são aquelas que nos impedirão, na prática, na reiteração até da prática, determinados males. Então, tem muitas histórias contando situações de espíritos que aqui se encontraram, aqui se encontram, com determinadas limitações em função das experiências passadas. Tem uma interessante de uma mãe que apelou para Deus, para o filho que tinha muitas limitações. E ela era muito boa, pediu bastante, orou, e o filho teve uma melhora. Mas assim que ele melhorou, ele imediatamente já começou a descambar pelo mau caminho. Aí ela novamente voltou a apelar ao alto, né? E a resposta que ela obteve foi justamente dentro desse contexto, né? Aquilo que ele trazia de limitações era justamente um fator a seu benefício, para que ele não descaminhasse, errasse novamente, né? Então, pedindo novamente que voltasse aquelas limitações que estavam até então impedindo de experiências equivocadas novamente. Com esses esclarecimentos oferecidos pela doutrina espírita, o ensinamento de Jesus ganha dimensões novas, alterando-nos em relação ao nosso comportamento, alertando-nos, aliás, em relação ao nosso comportamento, porquanto sem empenho de renovação estaremos sempre comprometidos com o mal, que poderá entranhar-se de tal forma que exigirá aquele cortar de braços e arrancar de olhos da lição evangélica em longos e penosos processos de reabilitação. Então, o que Jesus nos disse com essa passagem é justamente alertando-nos a todos para o aproveitamento da existência, para mudar nossas atitudes, nosso comportamento, nossas ações, para que não sejamos obrigados, como disse aqui, a arrancar, cortar os braços e arrancar os olhos, que são as dores e dificuldades que experimentaremos desde já na vida espiritual e nas reencarnações futuras, em funções dos desajustes cometidos hoje no presente. Já vivenciamos no presente algo de nosso passado delituoso. Então, junto com as provas, também experimentamos expiações, cada um no seu contexto de vida passada e presente. E o futuro será o resultado tanto na existência errante, que é o tempo que nós ficarmos no plano espiritual novamente, ou nas reencarnações futuras que ainda careceremos, precisaremos fazer para superar as dificuldades, as imperfeições e granjear o progresso que todos faremos, porque Deus não erra e criou-nos todos para o bem, que é onde nós vamos chegar. Mas nada disso será necessário, termina a lição do Richard, se ensaiarmos o bem desde agora. Então, para nosso próprio interesse, será oportuno, bom, que nós iniciamos desde agora o trabalho, a nossa vida do campo, na seara do bem. Mais uma vez, nossa lição de hoje, do Evangelho de Jesus, Sermão da Montanha, que ele nos traga alguns ensinamentos mais que possam ajudar na nossa caminhada. Que tenhamos uma boa semana e que retornaremos oportunamente, continuando esses nossos estudos maravilhosos do Evangelho de Jesus
e as palavras bastante oportunas sobre os mesmos do nosso irmão que já nos deixou, Richard Simonetti. Até a próxima.